Seria muito legal se eu tivesse tido esse vídeo que eu tô fazendo antes de embarcar. Não foi a minha melhor experiência de cruzeiro da vida, tá longe de ser. Teve dia, tipo, da gente pegar prato literalmente sujo, assim. Caos esse momento do desembarque. Fique de olho nas cobranças do seu cartão, os problemas que nós tivemos na nossa viagem. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero contar tudo pra vocês sobre a nossa experiência a bordo do MSC Civil, as experiências boas, os pontos positivos, os negativos. Quero falar um pouco sobre tudo dessa experiência de ficar 8 dias a bordo do MSC Civil. Bora comigo? Bom, para começar, gente, eu quero ressaltar algumas coisas. Primeiro, essa foi a minha 7ª experiência em um cruzeiro, então, né, eu tenho aí um pouquinho de histórico, onde eu posso fazer algumas comparações e posso dizer o que me agradou e o que não me agradou nessa experiência do MSC Civil. Então, por isso eu resolvi também dar essa minha opinião aqui pra vocês. Todos os vídeos que eu pesquisei antes da viagem, a gente assistiu bastante conteúdo aqui do YouTube, procurei bastante coisa. A maior parte do conteúdo que eu encontrei foi de pessoas que ou vendem cruzeiros, ou tipo, estavam ali ligadas ao MSC, ao cruzeiro de alguma forma, seja convidado, enfim. Ou pessoas físicas mesmo, sabe? Tipo, só mostrando assim em família e tal. E eu senti falta um pouco desse olhar um pouco mais crítico. Porque foi o que eu comparei, até comentei com vocês no Instagram. Seria muito legal se eu tivesse tido esse vídeo que eu tô fazendo antes de embarcar. É óbvio, a experiência seria incrível do mesmo jeito. A gente tá com pessoas que a gente ama, enfim, sempre é divertido. Mas eu gostaria de estar precavido, eu gostaria de estar ciente do que eu poderia encontrar durante a viagem. E essa não foi a realidade, porque tudo que eu encontrei aqui no YouTube de conteúdo era tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso e tudo muito incrível, redondo, perfeito. E claro que não é bem assim, né, gente? Claro que tem problemas, tem perrengue. E por isso mesmo eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar tudo com vocês, desde valores, pacotes, enfim, aos problemas, né? Falar aí um pouco sobre os problemas que nós tivemos na nossa viagem, que são vários, ó, tem um roteiro aqui, tá babado o negócio. E foi por isso que eu resolvi fazer com esse olhar um pouco mais crítico, porque além da pessoa física, existia também o influenciador ali, onde eu me sinto no dever de compartilhar com vocês, como eu sempre faço, quem já me acompanha aqui no canal e tudo mais. Em todas as viagens, no final, eu sempre faço um vídeo resumão e conto um pouco sobre a experiência, sobre os pontos positivos, os negativos. E dessa vez não poderia ser diferente. Desculpa se eu estiver falando um pouquinho fanho ou, enfim, dar umas paradinhas assim. Mas começo dizendo que... Mas uma das coisas é que voltamos e testamos positivo para a Covid-19. E por mais que eu já esteja negativo, ainda... tô aí me recuperando, tô com um pouquinho de tosse, tô com um pouquinho de sinusite, tá tudo ótimo, todos vacinados, maravilhosos, mas ainda tô aí com a fala um pouquinho anasalada, enfim. E bora começar, que tem muita coisa pra falar. E antes de começar a falar um pouco sobre a nossa experiência no civil, eu quero falar com vocês um pouco sobre a ficha técnica desse navio, né? Que é um navio relativamente novo, ele foi inaugurado aí em junho de 2018 e por conta de pandemia também ele não fez tantas temporadas completas aqui no Brasil ainda. Então nós estamos aí em 2022 para 2023. Foi o navio mais novo que eu já fiz na minha vida e também o maior navio que eu já fiz. O Civil conta então aí com 323 metros de comprimento por 41 metros de largura. Ele é um gigante do mar. Ele só pede para o Seashore
que veio agora para a primeira temporada no Brasil. Para fazer um comparativo aí, o Titanic, né, um dos navios mais famosos, o mais famoso do mundo, tinha então 269 metros de comprimento contra 28 metros de largura. Então assim, o civil é quase que o dobro de largura do Titanic. Esse navio custou 700 milhões de euros, ele foi feito na Itália. E ele tem a capacidade para mais de 5 mil passageiros, o que pode ser uma coisa boa ou nem tanto, né? Por dificultar um pouco aí todo o processo interno. 413 funcionários, então 1.413 pessoas ali de tripulantes dentro do navio. E o navio conta com 20 andares, além de um elevador panorâmico externo, que é super bonito. 3 piscinas, 19 bares, vários restaurantes, além dos restaurantes básicos, né? Tem 2 bandejões, 2 restaurantes à la carte. Tem vários restaurantes de especialidades também, que são pagos à parte. Então assim, se tem uma coisa que o bicho é gigante. Tem cassino, tem área kids para várias idades, tem parque aquático para criançada, tem muita coisa, além dos toboáguas. O navio é realmente impressionante. É muito moderno, gigantesco e bem bonito. Bom, como eu disse pra vocês, essa foi a minha 7ª experiência num navio de cruzeiro. Já fiz várias companhias diferentes, foi a minha primeira vez num navio MSC. Minha última experiência, inclusive eu vou deixar aqui no card pra quem quiser ver, tinha sido nos Estados Unidos, que foi a minha primeira experiência lá nos Estados Unidos também. Até a título de comparação de várias coisas que eu vou dizer aqui, que foi num navio da Norwegian, que assim, acho que de todos foi uma das experiências mais legais que eu já tive. Já fiz Pullmantur, já fiz Royal Caribbean, já fiz Costa, agora MSC e Norwegian lá nos Estados Unidos, que vem pouco aqui pro Brasil, não tem muito navio aqui, é mais... passa pelo Brasil, mas não tem cruzeiros internos, digamos assim. Bom, e aí vamos lá, como que surgiu a ideia desse cruzeiro? Eu e Marcelo, meu marido, pra quem não sabe, a gente estava conversando sobre fazer alguma coisa no final do ano, no Natal, e meu aniversário, que é no dia 20 de dezembro. E aí Marcelinho falou, por que não um navio? E a gente gosta muito de navio. E aí foi que surgiu a ideia, a gente foi pesquisar e acabamos encontrando então esse roteiro do MSC Civil, saindo do Rio de Janeiro, fazendo Ilhabela, Montevidéu, Punta del Este, Buenos Aires e voltando para o Brasil, onde a gente passaria então o meu aniversário, o embarque foi no dia 18, meu aniversário foi no dia 20, e o Natal também a bordo, até o dia 26, que foi o dia do desembarque. O que foi ótimo também, né, porque eu todos os anos, pra quem me acompanha, sabe que eu fico na função e cozinha e não sei o que de Natal. Então foi legal porque finalmente eu consegui ter uma experiência off, assim, durante o Natal. A gente comprou o pacote na CVC, online mesmo, e o pacote inicialmente foi comprado para cabine interna. Que, como eu disse, da última experiência que a gente fez nos Estados Unidos, a gente tinha feito numa cabine interna para baratear. E foi super tranquilo porque o que você menos faz é ficar na cabine, né? Se bem que dessa vez, como foram 8 dias, eu acabei que fiquei mais, assim, teve dias que eu fiquei enrolando um pouco assim na cama e tal. Mas enfim, compramos o pacote de cabine interna e no valor, já vou falar logo, R$ 9.500 para 2 pessoas, tá? Então esse foi o valor, R$ 9.500 para 2 pessoas, parcelando em 12 vezes, 10 ou 12 vezes, acredito que 12 vezes. E aí compramos a cabine interna mesmo e tal, e isso com um mês de antecedência. A gente comprou super em cima, porque a gente é desses, a gente é meio doido, a gente decide as coisas assim meio de sopetão. E inclusive os nossos amigos, o Richards, o Cris, a Ana Cardoso também, que estava no navio, enfim, eles tinham comprado em julho. A gente só descobriu que a gente ia estar no mesmo navio tipo uma semana antes, que eu postei no Instagram, e o Richards, amigo, que navio que você vai? Eu falei, tal. Ele falou, mentira, a gente também tá indo, todo mundo pra esse navio. E foi aí que a gente descobriu que ia estar todo mundo. Por hora era só eu, Marcelinho e Tamires, né? Quando a gente comprou, a gente avisou ela. E ela topou também, comprou a cabine dela e enfim. Gente, agora eu posso contar o que aconteceu. O que, amigo? Que a gente simplesmente caiu no mesmo navio sem saber. Sem combinar, tá? Se combinasse não teria dado certo. Eu postei nos stories do Richards, me liga. Que navio que vocês vão? Amigo, e o Cris falou ainda. E olha lá, olha a trupe completa. Então saiu R$ 9.500 para 2 pessoas numa cabine interna.
Uma semana aproximadamente antes da viagem, a gente começou a receber as informações e tudo mais, e a gente descobriu então que a gente tinha sido mudado, né? Tinha ganhado um upgrade para uma cabine com varanda. Vamos lá ver a nossa cabine. Ah, eu nem contei que a gente ganhou upgrade. Todo mundo ganhou upgrade. A gente ganhou. Ai, meu Deus. A de vocês é diferente. É diferente? É diferente que a outra é do outro lado, né? Vista. Ai! A minha é tipo pra cá, sabe? Uau! Inclusive isso aconteceu com todo mundo, com a Tamires, com o Richarlis, todo mundo tinha comprado interna e acabou tendo essa alteração aí para cabine externa. Acredito eu que porque cabine interna venda muito mais fácil, então eles vendem tudo, realocam e vendem o resto, sabe? Porque assim, não tem muita cabine interna, mas tinha muita gente em cabine interna, então eu acho que eles fizeram mais ou menos isso, venderam tudo de interna, mudaram para externa com varanda e depois venderam de novo a interna, sabe? Então quanto mais antecedência você conseguir comprar, mais a chance, a probabilidade disso acontecer com você também. Existe, além, né, das categorias bases ali de quarto interno, quarto externo, né, que é com janelinha, que são poucos, quarto com varanda, existe outra categoria dentro desse navio, que é a áurea, que são cabines mais tchan-tchan-tchan, tem experiências diferentes, e o Yacht Club, que é como se fosse a primeira classe. Tudo isso de áurea e Yacht Club eu só fui descobrir depois que a gente já tinha comprado o pacote, e ainda assim eu não acho que seria o nosso caso, acho que a gente não compraria, não pagaria essa diferença gigante para ter os benefícios que tem. E são vários, tá? Embarque prioritário, área VIP lá dentro, restaurante diferenciado, mordomo, enfim, tem várias e várias e várias vantagens, mas eu não acho que isso justifique o preço, se falando em português bem claro. Eu acho que a viagem de navio em si e tudo mais já é muito legal, já, né, teoricamente é para ser incrível, então eu não sinto essa necessidade de ter um premium do premium do premium. Então acho que dá super para você viajar num budget menor, numa cabine interna e se divertir do mesmo jeito. Claro que tudo, né, vai aí do que você tem para gastar, de quanto você quer investir na sua viagem, enfim. Comprado o pacote, a gente embarcava no Rio de Janeiro, então a gente teve, né, esse processo aí de ir até o Rio de Janeiro também, compra passagem, a gente ia de ônibus, acabou indo de avião, enfim. Aí o que aconteceu? A gente ia, a nossa passagem estava comprada para ir no domingo, que era o dia do embarque. Então a gente iria no domingo, sair daqui 10 e pouco da manhã, chegava lá de meio-dia. Porém, o nosso voo ele foi cancelado, esse voo de domingo. A gente acabou indo no sábado e no domingo a gente já estava no Rio de Janeiro e fomos lá pro embarque ali por volta das 11 horas da manhã. Sim, a gente recebeu um horário de embarque que era às 4 horas da tarde, no nosso caso. Porém, como a gente estava no Rio de Janeiro, a gente falou, pô, vamos tentar, né? Vamos ver qual é que é, vamos lá pro porto, porque a gente também não sabia o que esperar. E o que foi ótimo, gente, porque se a gente tivesse chegado lá às 4 horas da tarde, como estava no papel, sabe-se Deus que horas a gente ia conseguir embarcar no navio, porque assim, foi um caos o embarque. Ó, o navio tá lá, a gente desceu lá na porta dele praticamente. Isso aqui tudo é fila pra despachar mala. Tem sei lá quantas mil pessoas aqui. Sim. Olha isso, gente. Eu vim até aqui pra lateral pra vocês terem noção. O navio tá lá embaixo. Isso aqui é tudo fila lá, Marcelinho. Bom, passamos a segurança. E agora? Então aqui é a experiência áurea, ó. Tem lanchinhos, tem todos uns paranauê. Esse é Yacht Club. Vamos, gente, que eu acho que a gente tem. Tem um mordomo. 4 horas da tarde e a gente continua aqui esperando. Veja bem. Ainda tem só essa pequena filinha, assim, tá super de boa, super tranquilo. Aê, tá rolando, tá rolando. E sim, eu já tinha passado por situações parecidas
no Porto de Santos, em outros embarques de cruzeiro, mas como esse do civil foi a primeira vez, porque realmente demorou assim muito tempo, desde a parte do despacho de mala até a parte de check-in, a gente esperou muito. A gente chegou por volta das 11, mas a gente entrou, porque a gente desceu na roda gigante, voltou tudo a pé, até chegar no final da fila de despacho de bagagem, e ali a gente começou a contar a partir do meio-dia. E do meio-dia, que foi o horário que a gente começou ali na fila de despacho de bagagem, a gente só foi entrar no navio praticamente às 5 horas da tarde. Então foram 5 horas de processo entre o despachar a mala, entre o processo de check-in e a entrada no navio. Prioritários, eu vi muitos idosos, muita gente com criança pequena e tudo mais ali junto com a gente, esperando o mesmo tempo que a gente. Então, o prioritário deles, eu vi muita gente reclamando também. Gente com 90 anos ali esperando a senha. Tinha o grupo vermelho e o grupo azul. A gente era do grupo azul e, teoricamente, o grupo vermelho era prioritário. Mas, ainda assim, a demora foi gigantesca. Eu ouvi muitos relatos, assim, de gente reclamando. Então, tô compartilhando aqui com vocês. Não foi o nosso caso, mas ouvi muita gente reclamando, inclusive, sobre essa questão do embarque prioritário. Documentos, gente, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Preste muita atenção. Se você está indo fazer um cruzeiro que vá para território estrangeiro, como foi o nosso caso, de Uruguai, Argentina, não adianta tentar embarcar com CNH. Muita gente chegou lá só com CNH e não conseguiu embarcar ou teve que se desdobrar em 20 para dar um jeito de conseguir o passaporte ou o RG. Então preste muita atenção na dúvida. Eu não sei como é que funciona nos nacionais. Eu sei que o internacional é assim, porque eles ficam com o nosso documento para fazer a imigração. Então presta muita atenção. Não adianta querer viajar com CNH ou com documentos digitais. Você precisa ter ou o passaporte ou o RG em mãos, para eles poderem ficar com o seu documento para poder fazer todo esse processo de entrada nos países pra gente. Então você não mexe com documento, você não faz imigração. Quem faz é o pessoal do navio com os seus documentos, e o seu documento fica sendo o cartão do navio durante esses dias que você está viajando, tá? Muita atenção, RG ou passaporte. Esqueça a hipótese da CNH. Eu vi muita gente, mas muita gente mesmo, sofrendo ali na hora do check-in por não prestar atenção nisso. Sobre Covid-19, o que eles pedem é um exame de 24 horas de antecedência, então um exame com até 24 horas antes do horário do seu embarque, negativo. Eles não pediram a carteira de vacinação, apenas esse teste negativo e um seguro obrigatório de viagem que tenha cobertura para a Covid-19. Então essas foram as duas exigências sobre, com relação aí à Covid-19. Feito isso, você vai embarcar no navio e duas coisas vão ser a sua prioridade, tá? Primeira coisa, o procedimento de segurança, ele está sendo agora de uma forma diferente. Você vai para sua cabine, vai assistir o vídeo de segurança. Então presta bem atenção lá no vídeo, porque é muito importante num caso de dar algum problema, alguma coisa, você saber como agir, porque é perigoso, Você está em alto mar e tudo mais, então é muito importante que você saiba como proceder. Aí, no final desse vídeo, eles vão pedir para você ligar num ramal para confirmar que você assistiu o vídeo. Então você vai ligar lá, vai pegar o telefone da sua cabine, vai ligar. E em seguida você vai pegar o seu cartão. Atrás da porta da sua cabine tem um mapinha dizendo ali, mostrando aonde é a sua área de segurança. E aí você vai se dirigir para essa sua área de segurança para bater o seu cartão com um dos agentes, um dos funcionários do navio. Eles ficam com uma maquininha, você vai lá e bate seu cartão para dizer que você assistiu o procedimento de segurança e que você sabe aonde é o seu ponto de encontro, digamos assim. O legal de fazer logo que você entrar no navio é ativar o seu cartão. Tem alguns totens no navio onde você consegue vincular o cartão de crédito ao cartão do quarto. Quando você faz esse processo, ele vai automaticamente segurar $250 de limite do seu cartão, lembrando que o cartão de crédito tem que ser internacional. Ele vai segurar $250 de caução
e só vai descontar esse valor realmente se você utilizar alguma coisa. Caso contrário, esse valor vai ser devolvido no final do cruzeiro, tá? Mas é interessante fazer isso justamente para você não ter a dor de cabeça de no final ter que ir pagar a conta, ter que acertar no final, que as filas são gigantescas, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se você tiver, né, como fazer isso logo na entrada, vincular um cartão, pode ser um cartão por cabine, não precisa ter cada passageiro um cartão. E se você quiser também, você pode colocar dinheiro, tá? Você pode colocar dólar, tem algumas máquinas que aceita real também, então você pode colocar o crédito ali em dinheiro também, se você quiser. Aí, meu povo, vamos falar sobre uma coisa muito, assim, divide um pouco opiniões. Pacote de bebidas e pacote de internet. Primeiro eu vou falar do de internet, que é um pouco menos complexo. O pacote de internet ele é fechado por dispositivos, então você compra por dispositivos. Então se você quiser usar só o seu celular, você vai comprar um dispositivo. Se você quiser o seu celular e o iPad, 2 dispositivos. Celular, iPad e um computador, 3 dispositivos. No nosso caso a gente fechou para 3 dispositivos, o meu celular, o celular do Marcelo, o celular da Tamires. Então a gente fechou em 3 pessoas. A internet de streaming, que a gente acreditou que fosse ser um pouco melhor, mas a internet nunca é incrível, tá? A internet de navio é sempre meia boca, porque a internet é satélite e tal, então por muitas vezes a gente ficou na mão, não consegui subir TikTok, não consegui subir vídeo aqui no YouTube, enfim. Não esperem milagre, tá? No meio do mar não tem muito o que fazer, a gente conseguia assim postar algumas coisas de Instagram, stories, mas nem sempre funciona tão bem assim. O valor foi de R$316 por pessoa, tá? Dividido então em 3 pessoas, foi 1.000 e pouco, R$316 para cada um, durante 8 dias, em 3 dispositivos. Então o pacote de internet é basicamente isso para falar. Acho importante ter o pacote de internet, porque você consegue fazer comunicação, você tem WhatsApp, não sei o que, consegue postar, mas lembrando que a internet do navio não vai ser válida para os pontos de descida, tá? Então, a partir do momento que você saiu de perto do navio, sua internet não vai funcionar, a não ser que você tenha um pacote aí da sua operadora internacional ou um chip internacional, enfim. No nosso caso a gente não tinha, a gente ficou sem internet mesmo nas paradas internacionais. Pacote de bebidas. Meu povo, existem 4 pacotes de bebida. O pacote de bebidas não alcoólicos, tá? Que é refrigerante, suco, água, café e tal. Não sei se café cobre nesse, mas acredito que sim. O pacote básico, que são bebidas de até $6, se eu não me engano. Um basicão mesmo. Chopp, cerveja em copo, alguns drinks tipo caipirinha e tal. O intermediário, que foi o nosso caso, foi o que a gente optou por fechar, que aí já inclui algumas bebidas frozen, tem várias cervejas de garrafa, tipo Corona e tudo mais. Tem drinks um pouco melhores, vinhos, espumantes, enfim, assim, uma cobertura bem vasta, digamos assim. Eu vou tentar encontrar o cardápio bonitinho e aí eu deixo aqui o link pra vocês, se eu conseguir encontrar, tá? Se não tiver só em vídeos e tal, eu vou tentar encontrar um PDF, alguma coisa assim, pra colocar aqui pra vocês. Então, o intermediário, que é esse Plus, eu acho que foi, assim, uma escolha muito acertada, porque a gente tinha basicamente tudo que a gente precisasse de drinks à disposição. E tem o pacote Super Premium com bebidas assim, whisky desses Black Label pra frente, coisas assim surreais, vinhos melhores, champanhes dos melhores. Então assim, tudo vai depender do que você consome, entendeu? No nosso caso, por que eu acho que o pacote de bebidas vale tanto a pena? No nosso caso, a gente bebe. A gente gosta de beber, principalmente numa viagem e vários dias de navegação, e fica na piscina e toma um drink, tá jantando, toma um drink, vai pro cassino, toma um drink. Então assim, o consumo, se a gente for parar pra calcular, era de $70 o custo, né? De $70 por dia no pacote que a gente fechou, que foi o pacote intermediário. A gente pagou R$2.600 por pessoa, dividido também nas 10, 12 vezes do navio, tá? Então você consegue parcelar tudo. O nosso cálculo foi de $70 por dia, então esse foi o custo, $70 por dia. Levando em consideração que a gente tomava mais de 10 drinks por dia, e os drinks custam aí na faixa dos $9,
Então já tava muito do bem pago, entendeu? Fora refrigerante, suco natural que você pode pedir, café, cappuccino, enfim. O céu é o limite, refrigerante. Cada refrigerante, cada água no navio é R$3,50, fora taxa de serviço. Então, se você for colocar assim na ponta do lápis, mesmo que você não consuma álcool, talvez o não alcoólico seja interessante. Porque senão, o básico do básico, você só vai ter água. E no café da manhã tem uns sucos de máquina, que são bem meia boca, e chafé, que é aquele café bem aguado, assim, de coador bem ruim, que muita gente não gosta. Eu não tomo café anyway, mas enfim, eu ouvi muita reclamação sobre. Então, se você quiser um pouquinho mais de conforto, digamos assim, eu acho que sim é interessante ter o pacote de bebidas. Vale frisar que o pacote de bebidas, ele quando você está dividindo a cabine com outras pessoas, ele tem que ser fechado por todo mundo da cabine. Então, por exemplo, eu e o Marcelo, os dois tem que fechar. Se você estiver dividindo com crianças, você tem que fechar para as crianças o pacote não alcoólico. Todo mundo que está na cabine tem que fechar o pacote de bebidas, que é uma forma de controle deles, né? Para você não fechar em um só na cabine e todo mundo usufruir. Acho que vale a pena? No nosso caso, vale e muito. Porque, como eu disse, a gente gosta de tomar os drinks, gosta de uma birita. E então, assim, pra gente valeu muito a pena. Restaurantes. Lembrando que no seu pacote você tem incluso a pensão completa. Café da manhã, almoço, jantar e algumas refeições intermediárias. Então, em tese, é sempre para ter um lanche disponível, uma pizza, frutas, salada, cachorro-quente, sempre um snackzinho assim, para estar disponível o tempo todo. Porém, a gente passou por alguns dias ali que não tinha, às 2 da manhã já não tinha mais nada aberto, não tinha nenhum lugar servindo comida. Então tem que ficar esperto. O que a gente começou a fazer? Dava umas 9 da noite, a gente pegava umas pizzinhas e deixava no quarto. Porque caso aquele dia o bandejão não ficasse aberto, o restaurante não ficasse aberto, a gente também não ficava com fome. A gente só tá garantindo o lanchinho da madruga. Porque não tem comida depois. Então a gente já deixou aqui. É sobre isso. A gente veio no elevador com as pizzas, viemos. Marcelo, mas o seu também tá, tipo... Pelo amor de Deus, né? Por isso que eu cobri. O meu tá mais bonitinho. São 2 bandejões, que a gente chama assim, que é o restaurante self-service por quilo. Por quilo não, self-service, né? Onde você passa lá e vai se servindo. Café da manhã, almoço e janta. As comidas são variadas, mas assim, com bastante influência americana. Então café da manhã é ovo, salsicha, não espere muita coisa brasileira. Até tinha um pãozinho de queijo, mas a grande influência mesmo é essa comida mais internacional, assim, mais, como eu diria, globalizada, se é que essa é a palavra correta. Então tem esses 2 restaurantes, bandejão. E tem também os 2 restaurantes à la carte, que geralmente é onde você vai para jantar todos os dias, mas eles também servem café da manhã e almoço em horários bem menores. O almoço, por exemplo, era do meio-dia a 1 da tarde, a gente foi uma vez só almoçar no restaurante. Café da manhã acabamos não indo nem o dia, porque era das 8 às 9. E o jantar, que existem 3 turnos. Como o navio é muito grande, eles têm 3 turnos. 6h30, que foi o horário que caiu pra gente, que eu não aconselho. É muito ruim esse horário, porque é muito cedo ali, é muito transição, sabe? De você curtir a tarde na piscina, ou voltar de um passeio e se arrumar pra ir jantar. Então esse horário de 6h30 é muito ruim, a não ser que você esteja com idosos, com criança, enfim. Depois 8h45... 8h30, 8h45, que sempre estava muito cheio. A gente tentou mudar para esse horário e não dava. E às 10h30, que é o último horário, que já é bem tarde. Mas aí vai, né, do que você achar melhor. Caso você tenha caído num horário que não te agrade, você pode tentar falar com o maître lá no restaurante para fazer a alteração do horário. Entretenimento a bordo. Existem shows diários, que são, assim, alguns eu achei muito bons e outros eu achei ok. Não foram todos também que a gente assistiu. Lembrando que os shows também acontecem em 3 horários. Então você tem que ir lá nos totens e fazer a reserva de horário com o seu cartãozinho. Do Natal, por exemplo, a gente não conseguiu, a gente perdeu porque estava muito cheio. Então a gente não conseguiu nenhum horário.
Além disso, tem cassino, tem 19 bares, lounges, tem baladinha, tem DJ, tem música ao vivo em vários lugares. O Atrium, que tem 4 andares, que sempre tem um show, uma música, alguma coisa. Então, entretenimento, assim, tem muita coisa pra fazer. Tem as piscinas, são 3 piscinas, fora a piscina do Yacht Club. Tem uma piscina interna, que quando tá chovendo fecha o teto e ela fica coberta. Tem a piscina externa, que não é tão grande, mas atende bem. Tem a piscina do Deck 7, que foi a que a gente mais ficou assim naquela parte do bar e tal. E tem os toboáguas, que lembrando que você tem que ir lá, assinar um termo de responsabilidade, pegar uma pulseira para poder acessar os toboáguas, mas eles não são cobrados. E tem algumas coisas cobradas, como o simulador, boliche, a tirolesa, e foi uma coisa que eu não encontrei nos vídeos os valores disso, então eu fiz questão de filmar lá pra vocês certinho, pra dividir com vocês então os valores certinhos, e eu vou colocar aí na tela agora pra vocês. Isso é uma coisa que eu não achei no vídeo de ninguém, mostrar o preço das coisas. Simulador, 12 dólares, cinema, 11 pra adulto e 9 pra criança até 13, 30 minutos de boliche, 30 dólares, caro pra caramba. 1h 50, tirolesa 10 dólares, sinuca também pago 10 dólares. Uma coisa que eu te aconselho muito a fazer antes do seu embarque, assim, logo que você fechar o pacote, é baixar o aplicativo da MSC, nesse caso, né, tô falando do MSC Civil, mas qualquer outro navio da frota. O aplicativo é super legal, você consegue ter ali acesso ao seu itinerário, acesso à sua conta bancária lá do navio, né, o seu cartãozinho. Você consegue ter acesso ao diário, né, das atividades. Eles entregam todos os dias na cabine, mas pelo aplicativo você consegue ver também tudo que vai rolar, consegue ir lá ticando o que você quer fazer, enfim. Consegue se movimentar dentro do navio, então ele funciona como um GPS também. Acho muito interessante que você tenha o aplicativo para ter esse acesso maior, sabe? É bem interessante mesmo. Então baixou, já vai lá, faz o seu perfil no aplicativo. Tem até um WhatsApp interno deles, é bem interessante. Nisso é um ponto muito positivo, achei bem legal o aplicativo. Para mim foi uma novidade, nunca tinha usado assim um aplicativo no navio e achei bem útil, achei bem interessante. Dito isso, né? Tudo aí do que foi bacana e tudo mais, vamos falar sobre os problemas que nós tivemos durante essa viagem, e que não foram poucos, assim, foram vários. Eu já tinha tido vários desses problemas em situações isoladas, tipo, em um navio aconteceu isso, em outro navio aconteceu isso, em outro isso, mas tudo junto, misturado assim, foi a primeira vez. Então foi assim, meio que um susto, meio que um baque, mas também foi um dos motivos que me fez vir dividir a minha experiência com vocês e contar tudo que aconteceu. Então, bora que bora. Bom, então vamos lá, meu povo. Agora vamos começar a descascar. Não, mentira. Eu quero só realmente dividir com vocês aí um pouquinho dos problemas, então, dos imprevistos que a gente teve durante a viagem. O primeiro deles, como eu disse, foi no embarque, né? Que a gente não esperava, assim, esse embarque demorado e tudo mais. Mas já contei um pouco da experiência lá no começo, então essa parte do embarque acho que a gente já tá check, assim, já foi falado, né? Aí nossa segunda foi ali o ponto que foi meio decepção e que a gente começou a prestar mais atenção nas coisas. A primeira parada foi em Ilhabela, mas a gente não desceu porque a gente preferia, né? Já conheci Ilhabela, Marcelo também e tal. A gente preferiu curtir o navio mesmo, já que a gente tinha pacote de bebidas e tudo mais. E aí a primeira parada que a gente queria descer era a Punta del Este. E eu já tinha ido uma vez no meu primeiro navio lá muito tempo atrás. Marcelo não conhece, Tamires não conhece. E aí foi que no dia anterior a gente recebeu a instrução de que teria que acordar, pegar uma senha para embarque. Falei, ok, né, não tem desespero, eles não vão deixar todo mundo aqui dentro do navio, todo mundo vai desembarcar. É só realmente para dividir essas turmas e embarcar nos barcos, afinal são vários barcos. Muito bem. Acordei no dia seguinte, acordamos por volta das 10 da manhã, a gente foi buscar a nossa senha. Senha número 73. Já falei, meu Deus, né? 73, mas tudo bem. É muita gente. O cara falou pra gente que os barquinhos, né, os Chesters, iam com 5 grupos. Falei, então vai ser rápido. Acredito eu que lá pra meio-dia e meia, 1 hora, a gente já esteja
desembarcando. Muito bem. O que acontece é que só tinham 3 barcos fazendo o trajeto navio Punta del Este. Esse percurso era de meia hora ida e meia hora volta. E então assim, já começou a, né, ficar meio dificultoso. O pessoal, os nossos amigos, tinham a senha número 5. Eles conseguiram ir por volta de meio-dia, 1 da tarde. A gente já se olhou e falou, cara, se a nossa é 73, ferrou. E aí a gente falou, vamos ficar na piscina, tá? A hora que começar a chegar perto, a gente vai pra troca de roupa e vai. Enfim, foi passando 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, a gente já tinha se conscientizado que a gente não ia conseguir descer, entendeu? A nossa senha, ela foi chamada às 5 horas da tarde, sendo que a volta pro navio era às 7. Então a gente demoraria meia hora para ir, teria, sei lá, 1 hora para ficar lá e teria que voltar. A gente acabou não conseguindo descer, obviamente, porque a gente não ia conseguir fazer nada do que a gente queria. Não conseguimos aproveitar o nosso dia em Punta del Este. Muita gente ficou presa no navio por isso, porque acho que faltou comunicação e organização. Primeiro que eles não avisaram que correria esse risco de não ir todo mundo, que tinham poucos barcos. Eles não colocaram muitos barcos também à disposição e acabou virando essa grande confusão. Então, o pessoal que desceu em Ilhabela também falou que foi bem tenso, que foi bem complicado assim essa parte de descer. Então, acho que faltou um pouco de comunicação e de organização nesse processo de desembarque. A gente acabou perdendo um dia da viagem, um dia de produção de conteúdo que eu queria fazer, um dia de lugares que a gente queria conhecer, por desorganização e por falta de comunicação. Então a gente não conseguiu descer em Punta del Este. Mandamos um e-mail para fazer uma reclamação, até agora não obtivemos resposta. Um pessoal lá no navio estava falando que entrou pelo site, não sei o que eles estavam reembolsando, mas até o momento a gente não tem nenhuma resposta da companhia. Tá assim no limbo por hora. Então ali nessa parte de Punta a gente começou a ver que talvez algumas coisas pudessem acontecer dessa questão de desorganização. Aí a gente foi até perguntar, né, lá no guichê de excursões. Quem tem excursão ou quem é Yacht Club não pega essa fila, vai direto. Então, né, se você tem uma excursão comprada, outra coisa que a gente também não sabia, você não precisa entrar nessa fila aí do desembarque, você já chega lá e tem embarque prioritário porque você comprou a excursão com eles. E aí, para Montevidéu e para Buenos Aires, a gente ficou na dúvida, né, como seria o desembarque, a gente foi perguntar, mas aí era no porto, era direto, quem Punta, né, tem que descer de um outro barquinho porque o navio não chega até o porto. E aí foi tranquilo, foi super de boa para descer, assim, sem grandes problemas. Só nos pontos onde você vai de Chester, né, de barquinho, que realmente rolou esse problema. Ficamos muito chateados, eu e Tamires, mas Celinho já não estava muito afim mesmo de descer em Punta, acabou ficando bebendo mesmo no navio, mas eu queria muito ter descido até para gerar conteúdo e tudo mais. Aqui tem várias coisas anotadas, mas eu acho que assim, uma coisa vai puxando a outra. O que eu achei? Pouco funcionário para demanda que tem esse navio. Como eu disse, é um navio gigantesco para mais de 5.000 pessoas e teoricamente 1.413 funcionários, desde marinheiros, capitães, enfim, limpeza, todo mundo. Então o que eu achei? Que todo mundo estava muito sobrecarregado. Tanto a parte de limpeza, quanto a parte de serviço, de bar, garçons. Eu sempre vi assim, tudo muito atrasado, tudo muito atropelado por ter muita demanda. E isso acaba trazendo alguns problemas. Como por exemplo, por 2 vezes o nosso camareiro arrumou nosso quarto e deixou a gente sem toalha. Tipo, a gente chegava pra tomar banho e não tinha toalha. E aí a gente ligou, a gente tá sem toalha. A moça falou, ele está agora no momento de break, né, de descanso, e só às 6 horas da tarde. Então a gente teve que ficar esperando até às 6 da tarde para receber toalha para poder tomar banho. Que ele simplesmente tirou todas as toalhas e não repôs, tipo, provavelmente na correria e tudo mais,
mas aconteceu 2 vezes. Então, assim, por 2 dias atrasou o jantar, atrasou tudo, porque a gente não tinha toalha pra tomar banho. Então, esse foi uma das coisas. Outra coisa, os funcionários, muitos, não falam português. Existe uma grande porcentagem até para poder rodar o navio, que são de brasileiros, mas não é aquela coisa assim, sempre vai ter um brasileiro no bar, sempre vai ter um brasileiro no restaurante. Às vezes está um turno que só tem estrangeiro. E aí o que acontece? Um navio com 5.000 pessoas, muita gente idosa, enfim, o povo não fala inglês, tipo, é Brasil, sabe? Sei lá, a porcentagem ali de 30% falava inglês. Então isso acabava atrasando muito o processo de, tipo, pedir um drink, comunicação, o pessoal, tipo, sofreu mesmo, assim, sabe? Quem não fala inglês, ali sofreu. Eu vi muita gente tentando se comunicar com mímica, falando português e, tipo, o cara do bar sem entender. Outra coisa que eles fizeram, que eu acho que também, assim, acabou atrasando um pouco muitas vezes, eles colocavam uma pessoa que falava português atendendo a uma fila do bar. Essa pessoa passava os pedidos pro pessoal do bar para então entregar. Mas o que acontecia? Essa fila ficou gigante e acabou atrasando o processo, né? Porque aí, imagina, uma pessoa para atender uma fila inteira. Enfim, teve essa questão de comunicação. Higiene, gente. Higiene é uma coisa, assim, complicada. Que, assim, foi tenso. Eu não tenho imagens, mas até gostaria, até comentei com o Marcelo que eu me arrependo de não ter feito essas imagens, mas os banheiros de áreas comuns, então o deck 7, por exemplo, que a gente ficava bastante, banheiro dos bares, banheiro do cassino, todos os banheiros de área comum, eles estavam sempre imundos. Não sei os femininos, obviamente, mas os masculinos estavam sempre imundos, cheirando xixi, tipo banheiro público, assim mesmo. Tudo mijado, tudo assim, um mar de xixi. Teve uma situação assim de 24 horas sem limpar, e eu posso dizer isso porque eu fui num dia no banheiro do deck 7, no mictório, né, lá no mijadorzinho, e tinha um chiclete jogado ali no mictório. E o tapetinho tava assim de lado e o chiclete. 24 horas depois, eu fui no mesmo banheiro e nada tinha mudado. O chiclete continuava lá, a redinha continuava do mesmo jeito e tudo absurdamente nojento e imundo. Mas era muito, muito, muito sujo. Tipo o cheiro de banheiro químico. Então assim, faltou, acho que deixou muito a desejar essa parte de higiene. Até a gente brincou, né? A gente tinha convidado a mãe do Marcelo para fazer o cruzeiro com a gente. Ela tinha, no primeiro dia ela tinha desistido. Ela tinha dado um jeito de sumir daquele navio, porque era muito, muito, muito nojento. Infelizmente eu não tenho registro disso. Porque, né, não é toda hora que você vai com o celular no banheiro. E outra, você não pensa sempre em filmar, né, o mictório. Não é uma coisa assim que se passa. Então eu não tenho isso filmado. Porém, o que eu tenho filmado é essa situação. Eu vou fazer aí um flashback com vocês de todas as refeições que eu tenho gravadas, tá? De todos os pratos que chegaram pra gente nos jantares e tudo mais. De entradinha, eu e o Marcelinho pedimos. Gente, esse prato tá sujo? Manchado. Ó, eles pediram estrogonofe. E eu pedi um risoto de beterraba. Bom, a gente pediu não sei o que, brasato com risoto. Bolo Romeu e Julieta, vulgo cheesecake. Ó, gente, chegou a entrada. Eu pedi um brie com crosta, não sei o que, com creme de alho poró. Gente, chegou um pato aqui também que eu tinha pedido pra provar. Bom, a gente pediu de entrada creme de aspargo. Gente, que é até chocado com o empratamento da sobremesa de hoje. Gente, eu fico chocado como eles simplesmente jogam a comida no prato. A apresentação de centavos é tipo jogado. Ó, a gente pediu um arroz e feijão. Ó, a gente pediu quiche alho poró de entrada. A carne de Natal. E agora vamos de tender. Bom, gente,
duas coisas eu acho que assim dá pra ressaltar, né? Primeiro, as louças extremamente sujas, manchadas. Não existiu uma vez, uma refeição que a gente tenha olhado assim os pratos e eles estivessem branquinhos, com aparência de limpos, por mais que não seja sujeira, mas os pratos manchados, todos com coisa preta. A comida sempre parecia assim, jogada no prato, sabe? Não tinha o cuidado de limpar a borda, de tipo, entregar. É o que eu falo, são pequenas coisas, mas que no final das contas vai prejudicando a sua experiência. Se eu vou num restaurante e peço uma comida, eu não vou gostar de me entregarem um prato manchado, um prato sujo, a comida toda rebosteada em volta. Cara, pega um guardanapinho, sabe? Tenha um cuidado ali na aparência. Eu, principalmente, né, que gosto de cozinhar, que gosto dessa coisa de comida. Então, desde o primeiro jantar, eu comecei a notar isso. No bandejão era pior ainda. Teve dia, tipo, da gente pegar prato literalmente sujo, assim. Da pilha de prato, pegar e falar, caraca, tá com resto de comida esse prato. E aí devolver e trocar o prato. Então, copo manchado de batom. Tipo, umas coisas assim, absurdas e que não faz sentido, não tem como passar pano, sabe? Então acho que assim, outra coisa, genial, só que não tinha sabonete no banheiro comum. Sabe o que era? Água. Não era sabonete. Você coisava assim, você ia esfregar, era água, não tinha cheiro, não tinha nada, era água. Não tinha sabonete no banheiro. Então assim, várias questões de higiene eu acho que deixaram muito a desejar. Eu acho que assim, mataram muito da experiência. Eu particularmente fiquei bem incomodado com essa questão dos pratos, principalmente, sempre manchados, sempre com cara de sujo. Então, fora a demora do restaurante, como eu disse, aí já é uma questão, né, não tem nem como culpar funcionários nem nada, eles realmente estavam fazendo o que estava ao alcance deles. Mas por várias vezes você sentar e ficar meia hora esperando um pão, esperando uma bebida, esperando para tirar o pedido. Então faltou, sabe? Eu não sei se eles estão com funcionários de menos, ou se realmente é muita gente para a quantidade de funcionário, ou se a logística tá errada. Então assim, não sei. Bom, e aí a gente vai pro momento do desembarque, que funcionou basicamente como em qualquer outro navio. Na noite anterior a gente deixa a bagagem despachada para fora, eles passam recolhendo na madrugada e enfim, aí depois do desembarque, né, para quem não tem o cartão vinculado, você vai lá e acerta a sua conta. Porém, a desinformação, mais uma vez, foi gigantesca e assim, cada momento existia uma informação. No aplicativo aparecia valores na conta. De uns estava zerado, de outros não. A gente sem essa informação. A Ná, por exemplo, teoricamente teve que ir acertar a conta dela, ficou 1h30 na fila, sendo que ela estava com o cartão de crédito vinculado. E aí chegou no guichê e o cara falou, não, mas seu cartão tá vinculado, não precisa. Recepção pra pagar. E a gente assim, por quê, né? Porque nosso cartão deveria estar ainda até então debitado automático. Não teria que fazer isso manualmente. Já associei meu cartão de crédito, tá tudo certo. Aí o cara falou que não, tinha que pegar a fila, beleza. Cheguei agora, o cara falou, não, tá tudo certo. Eu, como assim tá tudo certo? Ele, já tá automático, já tá... Mano, 1h30 de Aí eu falei, falaram outra coisa pra mim, agora você tá... Então não tinha essa questão assim, só pra perguntar. O Richards teve que pagar 2 vezes, ele pagou, descontou no cartão, depois ele teve que pagar de novo, ficaram de estornar, não sei aí como é que foi esse processo, se já fizeram um estorno ou se não fizeram. Muita gente, assim, foi um caos esse momento do desembarque, um caos. Muita gente ali pra falar na recepção, pra resolver milhares de problemas diferentes. 3 guichês funcionando, a princípio eram 2, depois eles aumentaram para 3. E assim, muita gente com reclamação, e com problema de cartão de crédito, e com problema para fechar a conta. Sério, foi caótico. O nosso a gente falou, bom, teoricamente é para estar descontado direto no cartão, então a gente vai desembarcar e se der algum problema lá na hora do desembarque, eles que resolvam. Porque se a gente vinculou o cartão de crédito é para descontar direto. É justamente por isso que você faz o cartão de crédito lá na entrada. Por fim, realmente, o nosso estava tudo certo, a gente conseguiu desembarcar direto, até o Daná, né? Ela ficou 1h30 na fila, coitada.
para tentar resolver e estava resolvido. Então é só falta de comunicação, falta de organização mais uma vez, porque, né, já era uma coisa subentendida e que eles fizeram uma confusão em cima. Mas aí o que aconteceu na minha conta? Olha que maravilha, ainda preciso resolver isso. Como eu disse, né, eles coisaram direto, porém vem uma fatura. E aí eu fui olhar, eu tinha feito um depósito, inclusive eu tenho imagens aqui, de eu fazendo esse depósito. Eu tinha levado uns dólares que tinham sobrado da última viagem e depositei no meu cartão. Na hora ele apareceu, só que depois eles desapareceram com esse valor da minha conta. Não sei o que aconteceu, esse valor sumiu, é como se eu não tivesse feito, sendo que na fatura mesmo consta que eu fiz o depósito. Depois tem uma cobrança de 20 dólares de um bar, sendo que a gente tinha o pacote de bebidas. Eu fui até o bar, falei, olha, era o bar da piscina inclusive, falei, moço, você pode olhar pra mim, por favor, que tem uma cobrança aqui do dia tal. Ele falou, nossa, realmente foi errado, no máximo até amanhã vai estornar. Adivinha? Não estornou, não foi feito esse estorno, então são duas coisas indevidas que estão sendo cobradas na minha conta e que eu não sei como vai ser esse processo para resolver, porque eles não estão nem respondendo da reclamação de punta, ainda precisa entrar em contato por e-mail, né, porque querendo ou não, são aí nessa brincadeira quase 50 dólares, mais de 50 dólares, porque eu depositei 40 e pouco, e esse depósito desapareceu. Além disso, eles estão me cobrando 20 dólares de uma coisa que eu não usei, né, que eu não gastei. Então é outra coisa que precisa ser resolvido. Muita gente com problema nisso também. Na hora da gente pegar os nossos documentos, tinha um RG de uma outra pessoa na nossa cabine, os nossos, mais um de uma criança. Eu falei, moço, não tem uma criança com a gente. Então assim, realmente é muito desorganizado. Eles ficam muito perdidos assim por várias horas, assim, por vários momentos. E isso acaba prejudicando bastante na nossa experiência. Então, por isso que eu falei, eu preciso fazer esse vídeo, eu preciso dividir, né, fazer esse desabafo, dividir a experiência, porque eu sei que muitos já até comentaram, a gente tá indo agora em janeiro, a gente vai não sei quando, ou queria muito fazer. Gente, viagem de navio é incrível, sempre é legal, com perrengue, sem perrengue, você tá com a galera, você vai fazer amigos, sempre você vai conhecer gente, então sempre vai ser legal. Porém, eu acho que você tem que estar preparado para o que pode acontecer, entendeu? Leva seu álcool em gel para limpar sua mão, porque nem sempre tem sabão. Tente ao mínimo usar os banheiros públicos, vá no banheiro da sua cabine. Enfim, então são várias coisinhas assim que aconteceram e que eu estou tentando dividir com vocês para você também não passar por isso. Saiba que seu cartão de crédito já está vinculado automático, que você não precisa ir lá na recepção. Fique de olho nas cobranças do seu cartão. Então assim, são várias coisinhas, vários perrengues que a gente passou e que eu passei e que eu tô dividindo aqui com vocês para você não necessariamente ter que passar por eles. Óbvio que alguns você vai acabar passando, por exemplo, a questão dos pratos e tal. Você vai viajar lá, você vai me contar depois, entendeu? Mas é isso, gente. Não foi a minha melhor experiência de cruzeiro da vida, tá longe de ser. Infelizmente, né, não sei se eles estão apenas priorizando essa experiência iate, áurea e quem paga mais. O que eu acho muito errado, porque eu acho que todo mundo que tá ali tá pagando de alguma forma e tá pagando para ter uma experiência incrível, inclusive pela empresa que se vende uma das melhores de cruzeiros do mundo. Então acho que deixou muito a desejar. Pecou bastante mesmo em questão de organização, de limpeza, de higiene, de entrega, entendeu? Enfim, acho que faltou esse encanto para ficar completo, sabe? Foi uma viagem muito legal. Quem ainda não acompanhou pode acompanhar todos os vlogs aqui no canal. Por mais, né, que como eu disse, tenha tido perrengues e tudo mais, foi muito divertido, foi muito gostoso. Os drinks estavam sempre incríveis. E acho que é basicamente isso que a gente tem que levar em consideração. Se vocês tiverem perguntas ou alguma dúvida e tudo mais que eu puder ajudar, deixa aí nos comentários. Se você já fez o civil ou algum outro navio da frota da MSC e puder dividir a sua experiência com a gente aqui nos comentários, também vai ser muito legal, porque assim a gente pode trocar figurinhas, ou até de outras companhias. Se você já passou por algum problema, algum perrengue em viagem de navio, que eu não tenha
citado aqui. Enfim, vamos usar aqui os comentários pra gente bater um papo e falar um pouco aí sobre as experiências de vocês também. Acho que é basicamente isso. O vídeo deve ter ficado gigantesco, né? Acredito eu, porque tem muito assunto, mas acho que eu consegui chegar aqui no final do meu roteiro. E é isso, meu povo. Aguardemos as próximas viagens e as próximas experiências e tenho certeza que eu sempre vou estar por aqui para fazer um resumão e para ser o mais sincero e verdadeiro possível com vocês sobre a nossa experiência, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!